Ei, Olá, tudo tudo bom? Que bem, e bom estar você, aqui de Cláudio? novo. Fazia um tempinho que a gente não gravava um podcast. É Eu sou a verdade. Cláudia da Personal e eu tô aqui com o Gabriel hoje. Ele, além de ser nosso professor, ele também tem outras habilidades. Então, quero apresentar aí você, Gabriel. Fale um pouquinho de você, quanto tempo você está com a gente, o que que é legal de fazer na Personal. Conta aí. Então, meu nome é Gabriel, como o Claudio já apresentou. Eu estou na Personal faz pouco mais de 2 anos. Eu comecei como professor, mas fui encontrando meu caminho pelas diferentes áreas. Hoje eu sou a pessoa que gerencia o site, faço a manutenção da parte do acesso dos professores, faço um pouco de assistência técnica na parte online, no site e na nossa plataforma Whereby, né, que está Sim. sendo gravado esse podcast. E eu também faço parte da equipe de marketing, então o meu trabalho no marketing organizar projetos e campanhas e também trabalhar nos posts das mídias sociais e no site. E é, mas o que eu mais faço mesmo, que é a minha rotina, são as aulas. Eu dou aulas para alguns alunos individuais e para uma turma no momento. Certo. E Uhum. assim, ó, vou te falar, você tem aluno que é muito fiel, né? Que É. começou com você e está com você Uhum. até hoje, que tem desenvolvido muito. Isso é muito incrível, assim, ver como você consegue, com a tua responsabilidade, engajar a pessoa. Muitas vezes ele já vem, né, com essa vontade também, Uhum. mas se ele não vem, você consegue assim trazer para ele a importância dessa demanda dele realmente se comprometer, né, com os estudos. Sim, é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar com os alunos e é também um pouco um processo de convencer, né? Sempre é, Sim, mas mostrar, tanto com argumentos quanto na prática, o quanto o inglês é importante na vida pessoal e na vida profissional dos alunos. A maior parte das pessoas com quem eu trabalham com tecnologia, uhum, seja na parte de computação e software, seja na parte eu tenho um aluno que trabalha com peças e montagem na Electrolux, por exemplo. uhum, E qualquer coisa, falou em tecnologia, você falou em inglês, não importa, seja nos nomes das peças com que você trabalha, seja na linguagem de programação que o aluno está usando, seja até mesmo no nos colegas da equipe que o aluno tem. Porque vários alunos que eu tenho também têm equipes internacionais. Então, vários alunos chegam com essa coisa de, eu trabalho com inglês no meu dia a dia, o que eu conheço do inglês ali o beabá que eu preciso para me virar no meu dia a dia, mas eu queria entender o que eu estou fazendo, eu queria entender o que essa palavra significa. E às vezes, se o aluno não tem essa iniciativa, eu mostro como é importante, não tem como discordar, né? O inglês está em todo lugar. sim, e outra coisa que eu estava vendo essa semana, assim, como nós trabalhamos com essa aula tão personalizada, tem muita Uhum. gente ainda que desconhece a forma personalizada que a gente É. trabalha, Gabriel. Uhum. Nesse sentido, assim, da gente realmente desenvolver o aluno naquilo que ele precisa para o trabalho ou para a vida pessoal. Uhum. E não só isso, como a gente também valorizar e entender e identificar os pontos fortes e os fracos dele, né, de Sim, acordo com as exatamente. 4 skills. Então, quando a pessoa vem para nós e faz uma aula personalizada do jeito que a gente faz, eles se encantam, porque a maioria conhece só mais aquele inglês de cursos de inglês presencial, quando vai na escola, né? Uhum. E não tem essa noção de como seria uma aula personalizada, e até a gente personaliza tanto que o aluno não é necessário para ele comprar um material, né? A gente trabalha com material extra. Exatamente. É claro que tem alunos que gostam da continuidade que o material oferece, né? Sim, Muitos livros têm essa história que vai seguindo o aluno ao longo das unidades, muitas vezes ao longo dos diferentes livros, né? E tem muito aluno que gosta. Mas a maior parte dos meus alunos gosta mesmo de, que nem você falou, focar na necessidade que ele tem e trabalhar naquilo. Eu gosto muito de trazer materiais de fora.
trabalhar com textos, trabalhar com artigos, trabalhar com vídeos e discussões em cima de vídeos. E a beleza de você trabalhar com material real é que você tem discussões reais sobre aquilo. Você não tem uma discussão ali sobre uma pequena ficção do livro, né? Você não vai falar sobre John e Mary, né? Agora eu sou John, você é Mary, né? Você vai falar sobre o divórcio de Bill Gates, né? Você vai falar sobre aquecimento global, fala sobre questões de filosofia, de robótica. Isso é muito interessante, porque muitas vezes é o tipo de coisa que o aluno trabalha, né? E se interessa. Eu tenho uma aluna que é universitária, ela estuda psicologia, ela nunca se adaptou com nenhum curso de inglês com livros. E qual que é a necessidade do inglês dela? Claro, ela tem perspectivas profissionais, mas ela quer usar o inglês para poder viajar e se desenvolver social skills com isso. Sim. Então, o que a gente faz? A gente tem uma aula muito dinâmica de conversa, a gente traz textos de temas que ela se interessa, seja de psicologia, seja de sociedade, feminismo, e a gente discute. E aí eu peço, então, o que você acha de você escrever um artigo sobre isso? Ela escreve, a gente trabalha. É incrível, porque assim também você é uma riqueza só, tanto para o aluno quanto para você. Nossa, eu aprendo muito. A gente aprende demais ensinando, né? E não tem como isso não tá tão... Isso é muito claro para nós que no nosso job, no nosso dia a dia, a gente está sempre aprendendo, às vezes muito mais do que ensinando, não é mesmo? É muito Sim. isso. Mas sabe, conta para nós um pouquinho sobre o que você já viveu no exterior, assim, porque eu acho legal você falar um pouquinho sobre dar aula na Tailândia. Fala sério, conta aí para nós como que foi isso, como que você chegou lá, nessa viagem, eu acho que você conheceu outros países também. O que foi a riqueza dessa experiência para você? Conta um pouquinho. Na verdade, foi essa experiência que me deu a entender que o que gostava era de dar aula. Eu já tinha tido algumas experiências no exterior, mas sempre num ambiente muito controlado. Assim. Eu fui aos Estados Unidos 2 vezes com a minha família, quando eu era mais novo, e dessa vez a minha ideia foi diferente. Eu decidi fazer um mochilão, eu tinha 21 anos, isso foi... Nossa, já faz 4 anos. E passa muito rápido, né? Mas a minha ideia era viajar, assim. E ver no que dava. Eu não tinha nenhum roteiro, eu não tinha nenhum plano. Eu sabia que eu queria fazer trabalho voluntário. Só que nem eu falei, isso não estava planejado de nenhuma maneira prática assim. Então, o que acabou que aconteceu? Eu estava viajando há algum tempo, eu percebi que eu estava no momento ali financeiro da viagem que compensaria para mim eu me estabelecer num lugar, fazer um voluntariado que me permitisse um lugar que me sustentasse por um tempo que eu pudesse dar de volta. Eu estava na Tailândia na época e eu encontrei uma ONG fundada por um austríaco que tinha o objetivo de melhorar as condições e aprimorar as condições do local, que era uma vila no interior do interior da Tailândia, na fronteira com Laos, então é bem no norte da Tailândia. Não sei se funciona compartilhar aqui, mas eu vou compartilhar que eu estou com o local aberto. Legal. Vou compartilhar a tela. O pessoal que vai estar vendo pelo YouTube vai poder ver. Vai poder ver. Então, e eu achei legal, eu achei muito, muito interessante a possibilidade de conhecer um local que estava muito fora da rota turística, porque a Tailândia é um país extremamente turístico, né? Então esse local era muito fora da rota turística, e poder dar de volta um pouco para um país que tinha me proporcionado experiências muito, muito ricas, né? E eu conheci essa ONG que se chama Volunt to Thai, e calma aí que tá exigindo um pouco do computador aqui. Já chegamos lá. Pera aí. E basicamente nessa ONG eu não era só professor de inglês, eu era como se fosse um auxiliar geral. Eu era responsável ali por desenvolver alguns projetos com a vila e com as vilas em volta. E o lugar era basicamente no meio de uma fazenda de arroz, o lugar onde eu vivia. E tinha várias vilas ao redor.
E nessas vilas, Uau, tinham escolas que tinham um desfalque muito grande de professores, principalmente professores certo. de inglês. Então, o que Uhum. vários dos voluntários faziam lá era desenvolver e dar aulas de inglês. Esse aqui era o local que eu Uhum. morava. Deixa eu Olha, que carregar aqui. bacana. Não tem muita coisa aqui, eu acho que está meio desatualizada essa imagem, mas Uhum. sem problemas. É longe. É longe. Aham. E eu, E nessa experiência, eu dei aula para algumas turmas de crianças novas, de assim, em torno de 8 a 12 anos. E foi uma experiência muito desafiadora, principalmente pelo fato de que a gente não tinha nenhuma língua em comum. Então é diferente você dar aula para uma criança brasileira, que você sempre tem o português ali como muleta. Então você pode dizer, uhum. cachorro é dog, certo? Eu não tinha nenhuma palavra que nós dois conhecêssemos. Então eu tinha que trabalhar Sim. exclusivamente com imagens e com vídeos e, enfim, com sons e a gente tinha que se virar bastante. Trabalhar com e como que foi? Porque uma coisa é a língua, né, que a gente Uhum, fala como ferramenta, né, que a gente tem a língua como ferramenta de ensino, né, uhum. mas você não acha que aí você conseguiu sentir que o mais importante, na verdade, da construção desse inglês, por mais que a comunicação fosse, assim, difícil, era você conseguia construir esse rapport com eles? Eles, assim, estavam ali querendo muito aprender? Porque Sem criança dessa dúvida. idade, elas querem muito aprender, né, elas estão, assim, cheia de energia e vida enfim, como que foi isso para você, né, e tá ali aqueles olhinhos brilhando, tipo, querendo entender você, essa construção do rapport que a gente fala, dessa empatia, eles tinham como que você sentia tudo Sem isso? dúvida, com certeza. O que acaba que a comunicação mais basal que a gente tem com as pessoas, muito antes de uma comunicação de língua, é uma comunicação do rapport, né? Uma comunicação É. eu vou parar de compartilhar aqui, mas é a Uhum. comunicação da linguagem corporal, de como você fala, no tom de voz que você usa, de você mostrar que você está tão interessado em estar ali ensinando, quanto a pessoa está interessada em estar ali aprendendo. E Gostei muito disso que você falou, é, exatamente, e isso que daí é uma comunicação real, né, e os exato. gestos, né, aquilo eu Gesto, acho que os gestos um é uma sorriso, você encostar, é porque eles têm uma cultura nesse ponto muito parecida com a nossa. Eles gostam muito de encostar, eles gostam muito de estar perto, de abraçar, de o sorrir. touching. Então, o Uhum. touching, exato, que é uma coisa que os europeus não têm, por exemplo. Então, se você vai trabalhar com crianças americanas, europeias, existe uma distância que você tem que tomar lá totalmente diferente. Uhum. Eles te acolhem como uma família desde o primeiro momento e isso facilita muito esse trabalho de não ter uma língua em comum, porque você, Sim. assim, é maravilhoso, é muito gratificante depois de um tempo trabalhando com eles, 2 meses ali, eles já tinham ali, conseguiam falar algumas coisas em inglês, mesmo que fossem alguns verbos básicos, conseguiam cantar música junto, e foi muito Legal. legal. Ali, além de descobrir que eu gostava muito de ensinar, eu já ensinava antes, na verdade, eu vinha trabalhando como tutor particular havia 1 ou 2 anos, Uhum. de outras disciplinas para alunos de ensino fundamental e médio, matemática, física, química, biologia e inglês também. Mas Uau, você é ali muito talentoso. eu gosto muito de estudar. Isso é muito bom, é. E eu gosto muito disso também, essa coisa de eu reter o conhecimento que eu tive na escola. Então, essa coisa de, tipo, eu aprendi tanta coisa na escola e agora esquecer isso sempre me soou meio um desperdício, sabe? Tanta gente Sim, vai pela escola e depois não lembra nem como fazer uma conta direito. Eu queria é lembrar verdade. disso, sabe? Legal. Então, esse trabalho de ser tutor me ajudou muito nisso. Mas eu descobri lá na Tailândia que eu gostava de dar aula, mas que trabalhar com criança não era exatamente para mim. Entendi. Uhum. E Porque. Oi. por que você achava que assim, que não achou, assim, tão interessante trabalhar com criança?
Olha, para ser sincero, pensando agora, isso é uma coisa que eu nunca verbalizei, mas agora falando tá fazendo bastante sentido para mim, é que para você trabalhar com criança, você precisa encarnar um personagem. E muitas vezes esse personagem é muito diferente do que você está sentindo no momento. Então, você chegar para uma turma de crianças e falar assim, pessoal, hoje vamos ter uma aula mais séria aqui, realmente, é um momento sério na minha vida, tudo, né? Ou, sei lá, você sempre, como para trabalhar com criança, você sempre precisa fazer um esforço enorme para engajar as crianças na tua aula. Você precisa estar ali, fazer uma atuação, ficar feliz, cantar e sorrir. E existe uma responsabilidade muito grande também, porque crianças não têm aquela noção de responsabilidade e comprometimento que um adulto tem. Se a criança não está afim, ela não vai prestar atenção. Não vai. E se são 15 crianças e 5 não estão afim, as 15 não vão prestar atenção. Esse que é o pior. Então, você demanda acha que muito. essa questão, então, é igual no Brasil, por exemplo, não existia Sim. que o pessoal, assim, ia ficar todo mundo quietinho te ouvindo, não era assim. Não, de jeito Todo nenhum. mundo agitado, igual nós aqui, Cláudia, assim, meu Deus, era uma pior até. bagunça. As crianças pareciam uns macaquinhos pulando em cima da cadeira, pulando em cima do professor, pulando uma em cima da outra. É Então, mesmo? eu imagino. E é uma coisa que eu sempre digo: depois que eu comecei a dar aula, eu Uhum. criei um respeito assim muito profundo pelos meus professores que eu tinha quando eu era pequeno, porque se já é difícil você ficar 5, 6 horas por dia falando com um aluno, de um para um, ou às vezes de um para dois ou para três, no final do dia você está com a garganta cansada e com a mente cansada por tipo ter que estar criando aquele ambiente de foco, imagina você fazer isso com 30, 40 crianças, pré-adolescentes. Assim, deve ser muito difícil. Barra. Nossa. Assim, Uhum. criei um respeito muito grande. Então, eu percebi que ensinar adultos, muitas vezes, na maior parte das vezes, porque não é regra, é uma questão de você estar no ambiente e ali numa interação em que os dois sabem que existe um investimento, que existe um retorno e que existe uma responsabilidade. O adulto Uhum. está ali porque quer, o adulto está ali porque sabe que precisa e principalmente tem uma coisa que pega que é o adulto tá pagando e ele sabe de onde vem o dinheiro. Então você não precisa, claro que existem exceções, mas você não precisa brigar pela atenção. Uhum. Então, Certo. isso é uma coisa que eu percebo que me É, pega mais para dar aula, trabalhar com adulto. eu acho que existe prós e cons em todos os sentidos Claro. mesmo, né, porque a criança, ao mesmo tempo que ela tem essa vivacidade, essa energia, que ela expande, ela se expande, ela, né, e ela também tem, assim, uma facilidade de reter o conhecimento maior do que É. um adulto, né. Uhum. Então, assim, o adulto tem esse querer, esse comprometimento maior, ele não vai ficar pulando quando a gente vai dar aula, mas ele também já é mais devagar no aprendizado no geral, né, porque a gente já vai acumulando muita informação no nosso hardware, e a criança Uhum. não, ali o que a gente aprende, eles são esponjinhas, São né. esponjinhas, exatamente. É. Mas é Então, interessante assim, ver mas também. uhum, Oi, pode diga. falar. Não, só queria que você falasse, assim, dessa experiência, então, com essas crianças, se você lembra de algo, assim, bem fascinante, tipo assim, cara, você acabou de falar que nessa experiência você entendeu e conheceu algo muito bonito, que era dar aula de inglês, né, isso aí Uhum. te chamou a atenção. Uhum. Você já dava algumas aulas de outras matérias, mas você viu que isso é uma coisa que realmente estava bem forte em você. E o que Uhum. mais, assim, que foi ter uma experiência no exterior? Claro que você passou perrengues, a gente passa perrengues, né, o tempo todo. Como foi, assim, foi uma experiência positiva? Sem você dúvida. vo você aconselha que as pessoas façam isso que você fez? Como que é? Claro, assim, com certeza. Talvez um pouco mais preparado do que eu fui, mas é, Como assim? O que que isso- você quer dizer com isso? Cláudia, a única coisa que eu sabia é que
eu tinha um certo dinheiro para gastar, era só isso. Sim, Eu, tudo bem, eu tudo fui, bem. assim, eu Aham, acho que eu fiz o que eu queria naquele momento. Eu não me arrependo de maneira nenhuma. Talvez eu fizesse um pouco diferente hoje, mas talvez não. Mas o que aham. eu acho que O que ficou, assim, pra você? ferrei, de verdade. O que foi? Eu me ferrei. Então, Mas assim, mas foi uma necessidade, né, Gabriel? Você foi. precisava sempre uma vida muito, muito tranquila Sim, aqui, para a escola, tal, pai, mãe, irmão, sabe, tudo um cotidiano tranquilo. mas é que É isso não é bom negativo. enfrentar os Claro, perrengues, é bom, sim. porque a gente vai se conhecendo mais, né? Se ferrar é uma coisa positiva em Mas vários aspectos. e também é uma outra coisa, entende? Eu não me ferrei porque é por infortúnios, eu me ferrei porque eu me coloquei à disposição disso, entende? Aham, sim, Eu queria, no fim das contas, eu queria. E queria as fazer partes mais isso. ferradas foram as partes que eu mais lembro. Inclusive, quando eu estava trabalhando nessa ONG, assim, claro, não vou dizer que foram tudo flores, tive experiências horríveis lá. Horríveis. Sério? Você Aham. imagina, é um lugar com pouquíssima estrutura, só água gelada. É, eu dormia numa cabine, era legal, assim, mas uma cabine cheia, cheia de insetos, assim, de Nossa, que nuvens e nuvens de loucura. insetos. Tinha épocas que eu peguei bem a época das monções, porque na Tailândia, na região que eu estava, não existe inverno e verão. Não existem Uhum, estações, existe época de chuva e época de seca. Então eu peguei a época de uhum. chuva em que chovia, assim, rios, Hum, 20, 25 dias sem parar. Então, minhas roupas simplesmente não secavam. Eu usava roupa molhada. E, nossa, e não tinha, assim, meia molhada. Eu tinha que ficar de chinelo, mas aí o pé ficava molhado, aquela coisa. Mas é assim que as pessoas vivem, entende? E assim, sim. se coloca numa posição diferente. Eu tive um problema, assim, de relacionamento com o meu chefe lá. E Certo. não, não, claro, mas E assim foi o aprendizado, né? Já claro, pensou? sem dúvida, sem Você teve um dúvida. problema e que língua que você falava com ele? Ele falava inglês? Falava, ainda Ah, bem. tá. Mas o que você me perguntou que o que mais me marcou de positivo, que foi uma coisa muito forte, é exatamente isso. Quando as crianças, você conseguia ensinar algumas coisas, o que é impressionante que depois, quando eu saí de lá, todas elas escreveram cartinhas. Eu tenho um Ah, bolo, assim, de aham. cartinhas que eu recebia de todos os meus, assim, ó, 60 alunos que eu tive Que lá. incrível, aham. E era sempre I love you, I love you, I Ai, love you, I que love you. bonitinho. Teacher Gabi, todas elas faziam desenhos. Eu tenho um monte de desenhos meus Que delas, legal. assim, muito engraçado, sério, cada coisa. Que, que E é bacana. exatamente isso, como o que as crianças retinham mais não era o que, que é um car, o que, que eram os nomes das comidas, o que, que era o que, que é tree, eram as palavras love, nice, beautiful, e palavras que exatamente o que é mais fácil de aprender é o que você está vivendo naquele momento, que foi realmente um ambiente de muita empatia que eu estava vivendo Uhum. ali. O que eu mais estava fazendo ali, para ser sincera, claro que eu estava estudando inglês e ensinando inglês. Ensinando inglês. O que eu fazia lá era escrever coisas no quadro, cantar músicas em inglês e conversar com elas em inglês, porque eu não tinha outra língua, não tinha o que fazer. Uhum. Mas, na verdade, a consequência do que eu estava fazendo ali é realmente fazendo amizades com elas e criando uma relação muito legal, Criando relação. sabe? Era criando uma comunicação. Criando uma comunicação. E como o inglês, a língua, ela vai preenchendo esses buraquinhos que não tem. Eu não tinha uma palavra em comum com essas crianças, uma palavra. Não, e o afeto, não é, Isso. não, o afeto não dita, o afeto dita o momento, porque aquele olhar que você dá de carinho para aquela, né, para aquela criança ali, ela Uhum. poder te tocar, te dar um abraço, Sim. e isso aí tudo que é a riqueza, né, da Uhum. experiência. E, Perfeito. Uhum. E não não é só as isso? crianças, Cláudio, porque Ah, legal. exatamente, porque, como eu falei, era uma região muito isolada, pessoas Uhum. humildes que viviam em condições assim que é inimaginável pra gente, vivendo no Brasil, vivendo em Curitiba, vivendo tipo em Hum, casebres de madeira suspensos por causa da cheia e certo. coisas assim. Claro que no Brasil você encontra esse tipo de situação, mas é muito longe da nossa realidade. Então, as pessoas te recebem com um calor
Quando eles veem que você é estrangeiro lá, não é aquela coisa, aquele olhar esquisito. É tipo, vem aqui, entra na minha casa, come aqui comida. Eles comem no chão. É cultural deles comer no chão. No chão. Vocês entendem? Mas eles comem com a mão também, não? Comem com a mão. Comem com a mão no chão. Uhum. Então era sempre assim, você ia passando, você ia lá, comprava alguma coisa na lojinha, eles, não, vem aqui, vamos almoçar. E sentavam, eles ofereciam da comida, da casa, e assim, Olha, com o mínimo do inglês, e essa aqui é a beleza do inglês, né? Quando você vê que alguma pessoa é estrangeira, você não vai tentar falar francês com a pessoa. Sim, Não importa onde no mundo você estiver, você fala hello, do you speak English? É a primeira coisa que você fala. E ele foi na base disso que eu consegui me virar. Que você construiu as relações lá, né? Não só lá, como em todos os outros países que eu fui. Me conta, quais outros países que você foi nessa viagem? Olha, nessa viagem, com uma quantia impressionante, principalmente para o quanto o dólar está hoje, em 2021, pensar que é possível fazer isso. Eu consegui visitar 7 países. Na Ásia, eu visitei a Tailândia, o Camboja e a Malásia. E aí eu consegui passar 20 dias na Europa e visitei a Alemanha, França, Luxemburgo e Holanda. Ah, que legal. Então foram, assim, universos completamente opostos, né? Tá no país mais rico do mundo, nos países mais ricos e menores países do mundo, que é Luxemburgo. Você, assim, o país que é do tamanho do Paraná e São Paulo juntos, basicamente, nem isso, eu acho. Nem isso, não, é muito menor, acho que é bem muito menor pequeno. que Paraná. É ridículo, assim, é um país minúsculo e riquíssimo, assim, aquela coisa de você, como brasileiro, ficar embasbacado. E na outra ponta, visitar um local rural em que as crianças são educadas e passeiam no lombo do búfalo enquanto o pai ara a terra. Escuta, mas agora só fazendo esse comparativo, já que você trouxe a Europa, né, e a Ásia ali, de verdade, você estando nesses 2 lugares, aonde que você viu muita felicidade, sorriso e assim, é igual nos 2 lados, assim, onde é que existe mais felicidade mesmo? Olha, olhando para esse lado, com certeza absoluta, as pessoas na Tailândia e as crianças, principalmente o ambiente que as pessoas vivem na Ásia, é impressionante a diferença. Eu digo que é bem semelhante ao Brasil. Se você vê crianças brincando no Brasil, que seja assim, sejam crianças em uma escola particular, crianças em uma comunidade, você vê crianças de países que têm culturas abertas como a nossa, como a Tailândia, não se compara. A gente é muito mais feliz. Olha, assim, em termos da alegria pura, né? Sem falar em alegria de vida, pura, né? Mas... sim, porque assim, é onde a gente não precisa colocar o ter, né? A gente eles só são. As pessoas são e sentem aquela felicidade e são felizes. Uhum. É diferente de estarem felizes por alguma outra questão, né? Por alguma outra questão externa ou material. As pessoas simplesmente são felizes. Eu falo porque eu acho que essa região também não é longe do Butão, né? E o Butão... assim, o Butão é mais no sul da Ásia, né? Perto da Índia ali. Entendi. E assim, eu vejo que ali nessa região toda, o pessoal é muito... Tipo, o Butão é o país da felicidade, né? As pessoas ali, elas trazem muito essa questão da felicidade do ser, né? Até por conta da meditação e alimentação. Eles são países budistas, né? São países budistas, então tem muito essa questão. O budismo também é muito forte na Tailândia. Também? Sim. Que legal, não sabia que o budismo é forte na Cada Tailândia. quadra é um templo, e eles têm toda essa cultura dos monges, e os monges vão caminhando, todo dia de manhãzinha, 5:30 da manhã, os monges saem, eles andam, e as pessoas doam para os monges, todos assim, rituais. Então a meditação é um ritual lá também, né? E as crianças também meditam, será? Olha, deixa eu te falar que pelo menos no contexto em que eu tive,
a meditação, como a gente conhece, assim, do export, assim, do budismo, eu não vi muito. Mas eles têm momentos em que sim, que eles se conectam. É engraçado que nas escolas que eu dei aula lá, antes das aulas, sempre, toda manhã, eles tinham coisa que a gente tem como se fosse acolhida, né, nas escolas. Sim, aham, As crianças sentam no chão e eles fazem algumas atividades para iniciar o dia, né? certo. Algumas dessas atividades, na verdade, são como se fosse uma oração. Então, isso era bem semelhante à questão da meditação, que elas ficam em silêncio por um tempo. É. E tem bastante disso. Na verdade, tudo que eles fazem é meio que pautado ali pelo budismo. Né? O budismo não é só uma Uhum. religião no lugar onde ele é forte, ele é uma cultura também. Então, Hum, comer, até o modo de se vestir, até o modo de que eles encaram a morte, o modo como eles encaram, assim, tudo é em torno disso. Até uma situação que eu me lembrei agora, de quando eu estava lá, eu acredito que na primeira ou segunda semana que eu estava trabalhando nessa ONG, eu trabalhei lá por 3 meses. aham, Uma das crianças de uma das escolas que eu dava aula, eu não dava aula na turma desse menininho, ele era mais novo do que as turmas que eu dava aula. Esse menininho tinha uma lagoa nos fundos da escola, que é onde eles uhum. faziam as atividades que eles pescavam, enfim. Esse menininho, eles brincavam muito na rua ali, mas num domingo, que a escola estava fechada, mas era aberto, ela foi nadar na lagoa e se afogou, e morreu, o Ai, menininho. E foi bem quando eu estava lá, logo quando eu tinha chegado. Então, foi uma comoção muito grande, né, em torno das imagina. vilas ali em volta. E teve o enterro desse menininho, todas as pessoas da vila participaram. E de noite, uma coisa que é muito diferente do que pra gente teve uma Olha, festa enorme, assim, de que todas as pessoas, assim, mais de 100 pessoas das vilas em volta foram prestar condolências para a família, mas assim, uhum, com música, com dança, com bebida, com comida, e todo mundo uhum, lá em homenagem àquele menininho e os mortos da família daquele menino. certo. É assim Então, é assim que culturalmente é se muito dá, diferente se da gente, despede de né? alguém. Aham. É muito diferente, assim como no México, né? Que eles também Uhum. celebram. É, Na verdade a gente escuta que é tão melhor, né, para a pessoa que está se despedindo da com terra, certeza. que ele vá assim, que as pessoas consigam se desligar e deixar esse espírito ir, né, de É, bem. eles têm muito Uhum. essa questão de que o espírito, a pessoa está indo, o espírito da pessoa está indo, então eles comemoram essa ida. Aham. E isso, entre outras coisas, né, que tornam a relação das pessoas que pertencem a essa cultura com o mundo muito mais leve. Então, o Sem sofrimento, ele é a um sofrimento, morte é mais leve, é né, o morte mais leve, o significado. sofrimento é mais leve. Tem essa Uhum. noção muito cíclica, né, do karma, quando você fala em budismo, Uhum. nada que tá acontecendo aqui é eterno, né? Sempre você vai ter uma chance de ter isso de novo e fazer isso melhor. E É verdade, é isso se muito. reflete muito em como as pessoas vivem lá. E é legal tudo que você falou, porque para mim, assim, no intercâmbio que eu fiz, né, quando eu era bem jovem, assim, intercâmbio de ir para uma high school e tal, Uhum, tudo que eu vivi lá foi muito, para mim, assim, é vivo, é muito vivo até hoje, assim, né? uhum, Eu acho que uhum. quando a gente tem uma experiência no exterior, que a gente está lidando com coisas muito novas, se relacionar com pessoas que a gente nunca viu, de outra cultura, tal, aquilo fica muito marcado na gente, né? Fica, sem Então dúvida. você super recomenda que quem tiver uma oportunidade de estar, né, fazendo, assim como eu também penso que os pais que podem mandar os filhos, Uhum. e os adultos que tiverem uma chance de experimentar algo diferente em outro país, é uma riqueza, né? Sem dúvida. Que país for, na verdade, só o É fato de você verdade. estar Uhum. fora de tudo que a gente toma como garantido na nossa cultura, desde qual é a etiqueta de você cumprimentar alguém que você nunca viu, a etiqueta de comer. A gente toma todos esses hábitos e essas coisas que a gente repete no nosso dia a dia como
fatos universais. Então, é assim que se come, é assim que se fala, é assim que se veste. Não é, É. né? É assim que Não a é. gente faz Assim aqui que a no gente nosso faz a mini nossa mundo. cultura, no nosso mundinho que a gente conhece aqui, né. Nossa, Mas o mundo lá fora, ele é tão gigante, né. gigante, gigante. Ai, É Gabriel, maravilhoso. adorei, eu tô adorando, adorei mesmo conversar contigo, adorei saber, um pouco mais, né, sobre essa experiência. Eu acho que nós 2 também nunca tínhamos falado tanto assim, Não, é com alguns verdade. detalhes dessa experiência. Temos que pensar aí como é que vai chamar atenção para colocar esse nome desse podcast, tipo assim: "Ah, o Gabriel, nosso professor", né, por quê? Porque vale a pena o pessoal escutar esse teu depoimento aí da tua experiência no exterior e o quanto isso enriquece a gente como ser humano, né, e como a gente cresce, como a gente vê o mundo de uma outra maneira, Sim. principalmente, como você falou, na parte cultural. Quando a gente fica aqui, a gente acha que é só assim que existe, só assim que é o Uhum. certo, né. E quando a É. gente abre para o mundo, cara, a gente chama muita gente com a gente. E E o hoje legal. o Oi. mundo tá assim, né, Sim, muito mais totalmente. globalizado. A gente está se sentindo compelido e obrigado a interagir com pessoas de outra cultura. E eu vejo isso no meu dia a dia no trabalho também. Meus alunos sempre me trazem: olha, meu chefe é alemão e eu tenho colegas escandinavos e, nossa, eu percebo essa diferença cultural e tudo mais. E aí, esse é um tema muito recorrente de discussão que eu tenho nas minhas aulas, de como as coisas são diferentes, como Aham. nossa relação com o horário. Isso, claro, é um clássico, né? Todo mundo fala disso, que brasileiros Sim. e os alemães com horário. Mas não só isso, sabe? A questão que a gente tem com misturar a vida pessoal com o trabalho, as questões que a gente tem com é, mesmo de ser educado mesmo, a gente tem uma questão diferente. Às vezes, o jeito que o brasileiro fala, comparado com o jeito que outras culturas falam. Enfim, e esse tipo de coisa, quando a gente fica um tempo imerso em outra cultura, por mais que a gente não pense ativamente nisso no nosso dia a dia, isso meio que molda a nossa personalidade depois. Então, quando Uhum. você tá diante de uma situação que você tem que simplesmente reproduzir uma cultura que você está acostumado e cresceu, você isso, assim, subconscientemente questiona aquilo, sabe? Uhum, uhum. Inconscientemente questiona aquilo e E vai vai crescendo, pensar né, vai diferente. aprendendo Sim. e vai pensar diferente, vai querer saber mais e, poxa, muito obrigada, Gabriel, por essa Imagina. conversa, adorei. Bom, vamos Obrigado. espalhar para o mundo aí essa tua experiência e chamar, né, para que as pessoas sintam um chamado para uma oportunidade. Às vezes nós pensamos que tudo depende de muito dinheiro e que fica longe, que é De jeito difícil, nenhum. não é assim. Não é, não é. Isso foi tua experiência, você foi com pouca grana e conseguiu aprender muita coisa, não foi? Isso que Meu Deus. E eu te digo, se eu podia até ter ficado mais tempo, se eu tivesse assim, ó, é sempre, quando você está viajando, e quando você tem dinheiro contado, é sempre uma questão de decisões. Você tem uma é. decisão que você vai tomar, que vai te levar para um lugar, mas talvez reduza o tempo total de viagem. Eu não estava pretendendo trabalhar lá, eu não queria trabalhar, entende? Para ganhar dinheiro e continuar viajando. Em primeiro momento, né? Você estava trabalhando, mas só que era voluntário Era nessa voluntário, não. Eu estava pagando para trabalhar, eu não tá. estava Uhum. Recebendo. recebendo, era o contrário. Claro, eu pagava, ganhava moradia, ganhava um pouco a comida enfim. Mas você sempre tem opções que têm o potencial de estender o tanto de tempo que você vai viajar e tem opções que podem te levar para um caminho diferente e podem reduzir. Eu também, ou seja, eu decidi ir para a Europa, passar alguns dias na Europa. Se eu não tivesse ido, eu tenho certeza que eu poderia ter viajado por muito mais tempo ainda. Mas dinheiro, assim, por incrível que pareça, é elástico. Quando você se propõe e se dispõe a falar assim, olha, eu quero viver com pouco dinheiro, e você, claro que tem que fazer todo um trabalho mental para se adaptar, porque você aceitar as condições disso, né? É. A partir do momento que você tá lá e que você já aceitou isso,
e vai embora. Você Vai embora, e você vai já embora. e lidar com aquele pouquinho ali, tá tudo certo, Tá tudo né? certo. E come menos e come comidas locais, experimenta de tudo que vão te Sim, com oferecer, né? certeza. Uhum. Muito rico. E você Ai, percebe como o estilo de vida que se tem é cheio de supérfluos, e cheio de coisas que você não precisa. a gente não acaba concluindo que o menos é mais, Gabriel? Sim, sem dúvida. Sem O menos dúvida. é Porque mais. quando a gente tem o dinheiro e, digamos assim, dizer, sobrando, né? Como a Uhum. gente tem agora, e a gente. Eu não vou dizer nem que não dá importância para as coisas, porque não é exatamente isso, mas é que quando você tem noção exatamente do quanto você tem, do quanto você pode gastar ali, e não tem o que fazer se não for aquilo, o teu horizonte se expande muito mais, eu acho. Aham, É, eu é diria que porque o na menos é mais. verdade e porque na verdade nada é relacionado ao dinheiro, é a experiência que o É, dinheiro vai trazer, né, com pra gente. certeza. Mas eu digo assim, quando a gente pensa as pessoas sempre dão uma desculpa, porque às vezes tem dificuldade de querer encarar os perrengues, como Sim. você falou, a gente tem perrengue, mas a questão, daí, o dinheiro não é o dinheiro. Quando a gente prioriza de fazer ter uma experiência dessas, ela pode acontecer e ela vai, né? Quando a gente quer que aconteça. Gabriel, muito obrigada pela essa conversa Obrigado, e Clara. vamos aí fazer com que mais e bastante pessoas escutem, né, essa tua Sim, experiência com e que certeza. sigam não só a experiência que você teve fora, mas também essa experiência rica que você tem de estar se desenvolvendo e aprendendo tanto, ensinando, Sim, né? Obrigada, viu? eu que Abraço, agradeço. Um beijo, abraço, Clara. até, tchau, tchau. Até.